Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Liz e agora nós vamos ter a nossa 7ª aula de revisão, tendo em vista o concurso do INSS. Até agora nós estávamos falando a respeito do artigo 5º, a parte dos direitos individuais, depois nós falamos muito rapidamente a respeito dos direitos sociais, artigo 6º ao artigo 11º, falamos dos remédios constitucionais e agora a gente vai falar a respeito da nacionalidade e dos direitos políticos, que é um assunto super interessante, a CESP gosta, um assunto facinho, dá pra gente trabalhar com tranquilidade nesse nosso módulo. Vamos lá? Olha só. Quando a gente fala em nacionalidade, a gente está falando a respeito de um vínculo jurídico que é criado entre um Estado soberano e uma determinada pessoa. Quem define os requisitos pelos quais uma pessoa se torna nacional de um determinado país é o próprio Estado soberano. Então, na verdade, quando a gente fala no conjunto dos nacionais, a gente está falando do conjunto de pessoas com as quais um Estado soberano formou esse vínculo jurídico da nacionalidade. Na verdade, o conjunto dos nacionais, ele forma o povo, e o povo, se você se lembra bem, é um dos elementos constitutivos do Estado soberano. Quando a gente fala em nacionalidade, a gente pode estar falando em uma nacionalidade que é originária, e aí a gente diz que é uma nacionalidade que a pessoa tem em razão do seu nascimento, então, né, brasileiro original de fábrica, brasileiro nato, nacionalidade adquirida ou por um critério de solo, depende da escolha do país, se ele entende que quem nasce no seu território é cidadão seu, a gente vai dizer que ele adota um critério de ius soli, ou por um critério sanguíneo. Então, na verdade, nesse caso, o país entende que é nacional seu aquele que é filho de alguém que já tem a nacionalidade daquele país. No caso do Brasil, a gente tem as duas possibilidades, mas daqui a pouquinho eu explico isso com mais detalhes. A segunda possibilidade que a gente tem é a nacionalidade que é adquirida. Essa aqui depende de um ato de vontade. O país abre a possibilidade, então, das pessoas se tornarem nacionais e elas vão dizer se elas querem ou não, se elas querem adotar as medidas necessárias para naturalização. Então, no artigo 12 da Constituição, o inciso 1º vai falar a respeito dos brasileiros natos. Quem são considerados brasileiros natos? Quem são aqueles que têm a nacionalidade brasileira originária? Em primeiro lugar, nós temos aqueles que são nascidos na República Federativa do Brasil. A gente costuma dizer que o Brasil adota predominantemente o critério do ius soli, porque esse é o nosso principal fator de reconhecimento de nacionalidade. O Brasil é extremamente acolhedor. Nasceu no Brasil, como regra geral, o Brasil vai entender que é brasileiro. A única exceção que a gente tem para essa regra é se essa criança que tiver nascido aqui for filha de pai ou mãe estrangeiro que esteja a serviço do seu país. Então, nesse caso, como a gente está falando de um representante oficial de outro país, o Brasil não vai reconhecer como nacional seu, tá? Aí, geralmente, o pessoal me pergunta, tá, mas ele vai ser nacional de um outro país? Eu não sei. Eu não sei porque depende do direito daquele país. Como a gente estava falando agora há pouquinho, cabe ao Estado soberano definir quais são os critérios pelos quais ele vai reconhecer que uma determinada pessoa é ou não integrante do seu povo. Então, a gente não sabe do direito do outro país, mas a gente sabe do direito do Brasil. E aí, olha só, então, primeira possibilidade, que era o que a gente estava vendo, são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, mesmo se os pais forem estrangeiros. Só que, nesse caso, eles não podem estar a serviço do seu país. A segunda possibilidade de reconhecimento de nacionalidade brasileira originária, então o segundo caso de brasileiros natos que a gente tem, é um critério baseado no ius sanguíneo. Olha que interessante. São considerados brasileiros natos, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, desde que o pai ou a mãe sejam brasileiros e estejam a serviço da República Federativa do Brasil, tá? Então, nesse caso, nasceu fora do Brasil, mas é filho de um representante do Brasil, um diplomata, um cônsul, alguém que está representando o país, sei lá, um emissário na ONU, em alguma reunião internacional, a pessoa teve o filhinho lá fora, nesse caso o Brasil também vai reconhecer esse bebê como brasileiro nato. Então, filho de representante brasileiro a serviço da República Federativa do Brasil, pai ou mãe, não precisam ser os dois, tá? Nesse caso também são brasileiros natos. Terceira possibilidade, o estrangeiro nascido, o brasileiro, então a criança brasileira nascida no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, desde que? Então, na verdade, olha a situação que a gente tem. A gente tem um pai brasileiro ou uma mãe brasileira, mora fora do país, teve o seu neném lá. Não está a serviço da República Federativa do Brasil, tá? Então, aqui a gente não está falando de um representante. Um cidadão comum foi morar nos Estados Unidos, teve lá o seu neném. Nessa situação, o que precisa para essa criança ser reconhecida como brasileiro nato? O que é necessário que a gente faça? Eu tenho duas possibilidades. A primeira, ela vir a ser registrada na repartição brasileira competente, que geralmente é o consulado. Então, se a criança que nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, vier a ser registrada na repartição brasileira competente, tá feito, ela já é
uma brasileirinha original de fábrica, brasileiro nato, não precisa fazer mais nada. Agora, se isso não acontecer, a gente tem uma segunda possibilidade. Então, olha só, desde que ela, nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que ele venha residir na República Federativa do Brasil e opte, a qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. Detalhe, depois que ele tiver atingido a maioridade. Então, olha só, desculpa, gente, a garganta tá meio corrida. Nessa situação, a gente está lidando com alguém que nasceu fora do Brasil, não foi registrado no consulado, mas veio morar no Brasil depois dos 18 anos e aí fez a opção pelo reconhecimento da sua nacionalidade originária brasileira. Cuidado, tá? Nessas três situações nós estamos falando de brasileiros natos. Isso é importante porque apesar da gente não ter muitas distinções entre brasileiros natos e naturalizados, as que existem estão previstas na Constituição. E aí, claro que elas são bastante cobradas em concurso, né? Mas aí daqui a pouquinho eu volto a falar nesse assunto. Vamos ver agora quem são os brasileiros naturalizados. Quem pode se naturalizar brasileiro? Quem pode se tornar brasileiro por um ato de vontade? Quem preenche esses requisitos aqui? Olha que interessante o que a gente tem. Desculpa. Em primeiro lugar, brasileiros naturalizados são aqueles que adquiriram a nacionalidade brasileira na forma da lei, no caso a lei aqui é o Estatuto do Estrangeiro, sendo exigido dos originários de países de língua portuguesa apenas a residência no Brasil por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, tá? Então essa aqui, primeira possibilidade de naturalização, a naturalização que a gente chama de ordinária. Agora a extraordinária, a segunda possibilidade, são estrangeiros de qualquer nacionalidade que residam no Brasil há mais de 15 anos, então vê, ó, o tempo é bem maior, tá? Dos de língua portuguesa é exigido apenas 1 ano, agora dos outros estrangeiros, 15 anos, sem condenação penal, e desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, as duas maneiras que a gente tem de aquisição da nacionalidade brasileira, tá? Então, primeira possibilidade, segunda possibilidade, requisitos estabelecidos. A partir do momento que a pessoa se naturaliza, ela é brasileira para todos os fins e efeitos, tá? Para os direitos, para os deveres, para as responsabilidades. É brasileira de toda forma, tá? Não tem diferença nenhuma, a não ser naquilo que a Constituição estabelece a diferenciação. Por exemplo, isso aqui cai toda hora, assunto sagrado, super importante, você tem que saber, os cargos que são privativos de brasileiros natos. Então, como regra geral, a gente não pode ter distinção entre brasileiros natos e naturalizados. E a exceção está prevista na própria Constituição. Olha que listinha interessante, a gente tem aqui toda a sequência daqueles que podem ocupar o cargo de presidente da República ou que podem exercer as funções de presidente da República e mais alguns que são estratégicos. Nessa situação, o constituinte originário entendeu que eu não posso duvidar da fidelidade dessa pessoa, a pátria amada mãe gentil, né? Então, olha só, cargos privativos de brasileiros natos. O de presidente e vice-presidente da República, o de presidente da Câmara dos Deputados, o de presidente do Senado Federal, o do ministro do Supremo Tribunal Federal, os integrantes da carreira diplomática, os cargos de oficial de Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Gente, toma cuidado que o único ministro que é mencionado é o ministro de Estado da Defesa, tá? Olha que nessa lista aqui não está o ministro das Relações Exteriores, que é o chefe da carreira diplomática, mas como não está, a gente não pode fazer uma analogia para restringir direitos fundamentais. Como não tá, não tá. O que a prova vai te cobrar? Conhecimento estrito da Constituição. Então, nesse caso, grava essa listinha, ela é importante de vez em quando, ela está sendo cobrada. Olha que interessante, por falar nisso, olha como é que costuma aparecer. Vamos lá. Pergunta da CESP de 2010. O filho do embaixador da China no Brasil, caso nasça em território nacional, é considerado brasileiro nato. Certo ou errado, gente? Errado, né? Se é o filho do representante oficial da China, tá? Ele não vai ser considerado brasileiro nato. É um caso que o Brasil não reconhece a nacionalidade originária, mesmo a criança tendo nascido em território brasileiro. Pergunta de 2010. Um brasileiro naturalizado pode tomar posse em um cargo de juiz federal? Pode, né, gente? Ele está naquela lista que a gente acabou de ver? Cargo privativo de brasileiro nato? Não. Juiz federal não é cargo de privativo de brasileiro nato, pode ser ocupado por um brasileiro naturalizado sem problema nenhum. Mais uma perguntinha. No Brasil, a nacionalidade originária é fixada com base no critério do ius soli, sendo excluído o ius sanguíneo. Certo ou errado? Errado, né, gente? A gente tem as duas possibilidades, então essa afirmativa está errada também. Vamos seguir? Olha só, questões relativas à perda da nacionalidade. Quando é que você perde o seu status de brasileiro? Existem algumas possibilidades previstas na Constituição, tá? Então vamos lá. Primeiro lugar,
cancelamento da naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, nesse caso, olha só, eu estou falando de alguém que foi naturalizado e essa naturalização veio a ser cancelada em razão desta atividade nociva ao interesse nacional. Essa é uma possibilidade que não se aplica ao brasileiro nato, como a gente pode perceber. Agora, a segunda possibilidade se aplica ao brasileiro nato também. Olha que interessante. Aquisição de nova nacionalidade. Como regra geral, o Brasil vai ser meio ciumento, né? Você não pode ter outra nacionalidade. Mas olha só, essa regra tem exceção. Se a pessoa adquirir uma segunda nacionalidade pelo reconhecimento de nacionalidade originária, com base no direito estrangeiro, aí não tem problema. Então, em razão do nascimento, seja por ius soli ou ius sanguínea, a pessoa tem mais de uma nacionalidade originária. Aí tudo bem, ela não vai deixar de ser brasileira por isso. Agora olha a letra B. Imposição de naturalização ao brasileiro residente no estrangeiro, como condição para permanência no território ou para o exercício dos direitos civis. Aqui é uma situação engraçada, porque não é que a pessoa não quer mais ser brasileira, ela está sendo forçada pelas circunstâncias. Então, neste caso, ela também não vai perder a nacionalidade brasileira, tá? Agora, a consequência disso, digamos que a pessoa venha a perder essa nacionalidade, então ela não se encaixa em nenhuma dessas possibilidades, a gente vai ter como consequência automática a perda dos direitos políticos, porque ela não integra mais o povo brasileiro e só participa, então, da formação da vontade nacional a pessoa que integra o povo brasileiro, tá? Então, a pessoa deixa de ser um cidadão, não participa mais e não é mais, então, detentora de direitos políticos perante o Brasil. A propósito, esse assunto foi tema de uma questão que apareceu em 2008 em mais 15 concursos, façam uma ideia. Então, olha só, vamos ver. Em relação a direitos políticos, o item subsequente apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Jean Carlos nasceu na França, filho de pai brasileiro e mãe francesa, e durante muitos anos teve dupla cidadania. Em determinado momento resolveu adotar unicamente a cidadania francesa e, para tanto, abriu mão da nacionalidade brasileira. Entretanto, atualmente, tendo resolvido voltar a viver no Brasil, Jean Carlos pretende candidatar-se a cargo eletivo. Nesta situação, ele não poderá fazê-lo, pois a perda da nacionalidade brasileira, em razão da opção manifestada pelo indivíduo pela aquisição da nacionalidade francesa, traz como consequência a extinção dos direitos políticos no Brasil. Gente, pergunta perfeita, tá certo, é isso mesmo, não tem nada para acrescentar. O texto ficou um pouquinho longo, às vezes a CESP gosta de contar a história, mas realmente não tem mistério, tá? A partir do momento que ele não é mais brasileiro, que ele fez a opção por ter unicamente a cidadania francesa, ele deixa de ter direitos políticos e, como ele não tem direitos políticos, ele não pode candidatar-se a mandato eletivo. Tranquilo? Tudo bem? Então, vamos seguir o nosso assunto. Por falar em direitos políticos, vamos dar uma olhadinha nessas questões, elas são importantes para a gente, é um assunto que a CESP gosta bastante, gosta tanto de colocar aqui como nas questões da administração pública, que a gente vai ver no nosso último encontro, e aí vamos dar uma olhadinha com calma. Quando eu falo em direitos políticos, eu estou falando da capacidade eleitoral de uma pessoa, e a capacidade eleitoral, ela aparece tanto no sentido ativo quanto no sentido passivo. Então, vê só, quando a gente fala em direitos políticos, a gente está falando, na prática, eu estou falando do pertencimento da pessoa ao povo brasileiro e ao exercício de cidadania. É uma situação bem interessante, porque vê, a vontade do Estado é baseada na vontade do povo. Quem pertence ao povo brasileiro? Os nacionais, como nós estávamos estudando até agora. Como que esses nacionais se manifestam? Se manifestam, nós vivemos num Estado democrático de direito, se manifestam através do voto. Quem pode votar? Então, aí a gente começa a falar de capacidade eleitoral ativa. Olha que interessante. Em um sentido muito simples, muito estrito, a gente pode colocar cidadão como sinônimo de pertencente ao povo brasileiro. Essa não é a melhor interpretação, mas ela pode ser usada em alguns concursos em determinadas circunstâncias. Então, em primeiro lugar, vamos por parte. Capacidade eleitoral ativa. Poder votar. Quem pode votar? Em primeiro lugar, todos os brasileiros, natos ou naturalizados, que atendam os seguintes requisitos, seguintes exigências. Devem ser alistados, devem ter a idade mínima de 16 anos e não podem ser conscritos. Quem que é o conscrito, você lembra? É o menino que está fazendo serviço militar obrigatório. Então, o conscrito não participa da formação da vontade nacional. Cuidado, tá, gente? Ele continua sendo brasileiro, ele só não pode, ele só não tem capacidade eleitoral ativa, tá? O voto é facultativo para as pessoas que estão entre 16 e 18 anos, para os maiores de 70 e para os analfabetos. E aí o detalhe importante, complementando o que a gente estava vendo aqui, estrangeiros e conscritos não podem alistar-se como eleitores. O estrangeiro porque não pertence ao povo brasileiro,
o conscrito porque não tem capacidade eleitoral ativa nos termos da Constituição. Agora, por outro lado, a capacidade eleitoral passiva diz respeito à capacidade de concorrer a mandato eletivo. Então, quem pode ser votado, quem pode receber votos e concorrer a mandatos eletivos? Vamos lá. Brasileiros, naturalizado, meu anjo, depende do cargo, tá? Se ele estiver concorrendo ao cargo de presidente da República, ele precisa ser brasileiro nato. Para ser deputado federal, para ser senador, ele não precisa ser brasileiro nato. Agora, se ele é o deputado federal que quer ser presidente da Câmara, aí ele tem que ser brasileiro nato. Se ele é o senador da República que quer ser o presidente do Senado, aí ele tem que ser brasileiro nato, tá bom? Então, para concorrer a essas cadeiras dentro das casas legislativas, presidente da Câmara e presidente do Senado tem que ser brasileiros natos. Beleza, resolvida essa questão. Além disso, brasileiro em pleno exercício dos direitos políticos, alistados, domiciliados na circunscrição, filiados a partido que respeitem as idades mínimas previstas na Constituição. Detalhe, tá? Como a gente estava comentando, nem todo cargo eletivo é privativo de brasileiro nato. Um último detalhe importante em relação a direitos políticos é a questão que diz respeito à perda ou à suspensão desses direitos. Esse assunto cai com uma certa frequência e ele gera uma discussão muito interessante a respeito do que é perda e o que é suspensão. Em primeiro lugar, vamos com calma. A Constituição veda expressamente a cassação de direitos políticos, tá? Que é feita por um ato administrativo, sem respeito ao contraditório, ampla defesa, coisa que acontecia na época da ditadura. A Constituição proíbe expressamente. Agora, a perda e a suspensão, a gente tem estas situações previstas na Constituição e o detalhe é o seguinte, a perda, como regra geral, a gente vai entender que ela se dá por um tempo indeterminado. Eu não tenho como saber por quanto tempo a pessoa vai estar com os seus direitos políticos inacessíveis, impossíveis de serem exercidos. Agora, a suspensão é por tempo determinado. Eu sei exatamente por quanto tempo esses direitos estarão suspensos e a pessoa que está passando por esse tipo de sanção, cabe a ela deixar o tempo passar, não tem muito o que fazer. Então, olha só, perda ou suspensão, desculpa, pode acontecer nessas 5 situações. Vamos lá? Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos, recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º, que a gente já estudou, e a improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, que a gente vai estudar no nosso último módulo. Tranquilo? Tudo bem? Então, olha só, vamos lá. 2 perguntinhas para a gente falar a respeito desse assunto. Essa aqui caiu em 2011, vamos por partes. O status de cidadão tem 2 dimensões. A ativa, que se traduz pela capacidade de exercício do sufrágio, a capacidade de votar, né, de ir e participar, e a passiva, que é traduzida pela legitimação para o acesso a cargos públicos. Pessoal, essa pergunta ela ficou um tanto quanto esquisitinha, tá? Mas ela está correta e a banca não anulou essa questão. Por que a gente tem uma certa dúvida? Porque, olha só, cargos públicos, ele inclui outras coisas que não os cargos eletivos. Ela ficaria tecnicamente perfeita se, em vez de cargos públicos, eles tivessem colocado a capacidade eleitoral passiva, que é traduzida pela legitimação para o acesso a cargos eletivos, tá? Mas dá pra gente entender que cargo eletivo é uma das espécies de cargos públicos, a questão foi considerada correta, então a gente não pode ter maiores dúvidas em relação a isso, ainda que desse para escrever um pouquinho melhor, né? Não está isento de crítica, mas tudo bem, a gente pode entender então que a CESP considera que cargos eletivos são uma espécie de cargos públicos e cargos públicos então serão entendidos como um gênero aqui. Segunda possibilidade, segunda alternativa, o cancelamento da naturalização por ato administrativo configura uma das hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos. Por que essa questão está errada? Cancelamento da naturalização por ato administrativo? Administrativo não, né, gente? Ato judicial, por decisão judicial. Então aqui, efetivamente, ela está errada. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Então, ó, muito obrigada pela sua atenção. Daqui a pouquinho a gente volta para mais um módulo.